Capoeira e gratidão a todos e a todas, parentes, amigas, amigos e irmãos. Vamos falar aqui um pouquinho sobre uma história, tá? Que é pouco falado, essa é a história verdadeira, né? Do século XVIII. Cristóvão Colombo e a sua fé religiosa. E a verdadeira nacionalidade. Na Laterrar Rarissima, dirigida por Colombo, a Rainha Isabel, a católica, abre aspas, um dos mais preciosos documentos do próprio punho, fecha aspas, do grande navegador, descrevendo aos soberanos da Espanha os mil. Hoje é, hoje é os 13, né? Acidentes das suas viagens ao Novo Mundo. Encontramos a narração fiel da visão que o confortou até a hora da morte. No mês de janeiro estava obstraído a em bocadura do rio após um grande combate dos meus com os índios, no qual esses morreram todos. Ficaram no rio em um navio, meu irmão e o resto da tribulação, eu sozinho enfrentando tão numerosos tempestades, atormentado pela fome e morte de, de Vadiga, tinha ficado fora de da ansiada. Perdida toda a esperança de salvação. Apesar disso, armei-me de toda a minha coragem, armar-me de toda a armadura do Deus, ó. Armei-me de toda a minha coragem, subi ao ponto mais alto, clamando por socorro em alta voz, brandados aos quatro ventos. Via choros junto de mim, os capitões de guerra exaustos caem por terra e adormecem em seu sono. Ouvi uma voz apurada dizendo-me estas palavras: o insensato, porque olha a situação disso. O insensato, porque tanta existência em servir ao teu Deus, ó Deus do universo. Que mais fez ele por Moisés e por David, seu servo? Desde o teu nascimento, uau, te cercou sempre da mais terna solicitude e que, isso é uma pergunta, da mais terna solicitude e quando te viu atingir a idade que seus desígnios determinaram, não fez soar gloriosamente o teu nome por toda a terra? Cristóvão Colombo falando isso. Outra pergunta. Não te deu às Índias essa parte tão opulenta do mundo? Três perguntas. Não te deu a liberdade de adoá-las quem quisesse? Quarta pergunta. Que senão ele te deu os meios de executar os teus projetos? Outra pergunta. Olha o que aconteceu. Os laços que impediam a entrada do oceano eram formados de inquebrantáveis caídas, e ele te deu as chaves,
Aí é onde você vê que tem um lance da Bíblia, que fizeste aquelas perguntas como se fosse profecia, né? Que está fechando aqui com isso, né? Uma delas não é essa, não fez demais, demais ter na solicitude, uma delas, né? Então aqui fecha o lema da religião, né? Qual chave é essa? É a chave que ele foi buscar lá no inferno, né? Ó, é complicado se a gente não tiver como abranger isso, a gente perde o equilíbrio da vida, cara. Porque as pessoas não têm a descerdição de ver isso. O oceano era formado de inquebrantáveis caídas e ele te deu as chaves. Deu poder, foi conhecido nas mais linguísticas terras, tua glória foi proclamada por todos os cristãos. Deus se mostrou acaso mais benevolente para com o povo de Israel quando o tirou do Egito, da África? Uma outra pergunta. Ou protegeu com a mais eficiente a Davi, ou David, como está aqui, quando o levou de pastor a rei de Pacharrama, né? Que é Israel hoje. Volta-te para ele e reconheça o teu erro, pois que a sua misericórdia infinita a tu vês e lhes não será obstáculo aos grandes feitos que te esperam. Ele tem em mãos as mais brilhantes heranças. Não tinha Abraão 100 anos e Sara não havia passado a sua mocidade quando nasceu, né? Chamas por um socorro insensato, responda-me quem te expôs, responda-me quem te expôs tantas vezes a tantos perigos, Deus ou o mundo? As vantagens das promessas que Deus fez aos seus servos, ele não as quebrará. Tudo que ele promete dá com prodigalidade e assim faz sempre. Aqui é uma coisa de louco, né, meu? O Cristóvão Colombo se passando como eles fizeram isso em todas as tomadas que Roma teve, tá? Que o Império Europeu teve. Eles vinham sempre falando que tinha um salvador. Por isso que tem um salvador de cada jeitinho em cada canto do mundo, tá? Aniqualidade pelos sofrimentos aos esse sermão, porém não encontrei forças para responder a promessas tão formais. Contente-me em chofrar, deplorar as minhas faltas e vos concluir. Espera e confia, tuas obras serão gravadas no mármore, será com justiça. Do mesmo notável documento escrito na Jamaica, 7 de junho de 503, 1503, destacaram destacáramos outros trechos interrespectivos. Durante muito tempo se prendeu negar-lhe a descoberta do novo mundo quando o grande navegador se propôs a procurar novos orientes. Sustentava
que não poderia existir quando os descobriu. Prenderam que já os outros eram conhecidos. Os grandes do território de Veraguá têm por costume fazer-se enterrar o, com todo o ouro que possuem. Foi levado a Salomão, que é Shaque, 656 quintais desse mesmo tal, sem contar o que carregaram consigo mercadores marujos, nem o que deram aos árabes. Salomão empregou esse ouro na fábrica de 200 lanças e 300 escudos de Dum, trabalhados ornados de pedrarias, pedrarias preciosas, fez ainda grandes vasos incrustados e vários outros objetos de grandes valores. Isto tudo vem descrito na obra de Júpiter, de Antiquatibulos Judiciarum, nas Paralipômenos e nos livros dos reis, onde diz que esses ouros provinham de uma ilha chamada Áurea. Se isso é verdade, tenho certeza que essa ilha são estas de Varaguá, pois se acham situadas há 20 dias para o ponto Alcínio e atadas do polo e da ilha do Equinócio. David deixou por testamento a Salomão Shaque 3.000 quintais de ouro das Índias para a construção do templo segundo as varas. Jesúplos, que é o abençoado aí, né? O tal de Jesúplos. Davi nasceu naquelas terras, mas adiante prosseguiu Colombo eu a partir de um ponto acima do ponto do Brasil. Essas palavras escritas por Colombo a que se referiam censo a terra maravilhosa além do Oronoque. Uma pergunta. Mais adiante o navegador acrescenta: a tempestade atirou-me de encontro a uma ilha chamada Las Pobas ou Las Bocas de Idai. Passei a terra firme, ninguém poderá fazer uma relação exata de tudo sem ter mais conhecimentos insuficientes, pois que lutemos por muito tempo contra as correntes e sem nunca avistar terra. O que estão querendo dizer aqui? Aqui está deixando bem claro que esses caras vêm há muitos anos, eles já vinham há muitos anos analisando como entrar no Éden, né? E quando isso acontece, eles começam a montar o mundo deles em cima do que já era de uma história, né? Segui do lado da terra firme determinei pelo compasso Determinei pelo compasso e pela arte, mas ninguém poderá dizer a que parte do céu corresponde, nem em que época a deixei para vir à ilha espanhola Haiti. Quando parti da ilha espanhola, os pilotos criam a terras nas ilhas Marfol.
há 400 léguas mais para oi, poeta de que pensa e muito embaraçados ficariam se eles perguntassem qual a posição de Veriguá. A única coisa que poderia contar é que estiveram numa terra onde existem muitos ouros, o que proveria mais quanto a lá. Mas quanto a lá voltarem, seria mister descobri-las uma segunda vez. Seria mister descobri-la uma segunda vez, pois que esse caminho é desconhecido, tá? É onde que entra o tal Cabral, porque Colombo já estava aqui, então ele maquiou que teve uma segunda vez. Seria mister guiar-se pelas raciocínios da astronomia, ciência exata e que não induzem erros. Em nome da Santíssima Trindade, firme-me a vela na noite de Páscoa, tendo os navios apodrecidos e cheios de buracos. O mais, o mais estragado ficou em Belém. Diz ainda Colombo que em Caiá e nas suas proximidades havia encontrado muitos feiticeiros e grandes macacos muito semelhantes aos homens. Por que feiticeiros? Vocês sabem por que era feiticeiros para esses europeus? Porque a originalidade europeia que se perdeu e se tornou uma originalidade poderótica, que se tornou global por Cristóvão Colombo. E antes disso, quando eles começaram a saquear lá na Europa até chegar aqui, que demorou um pouquinho isso, né? O que acontece? O povo daqui, eles sempre fizeram tudo com ervas, com chás, com fumo, né? Com alimentos. Tinha suas danças, que é o ritual de agradecimento a qualquer coisa que seja referente à natureza, né? E tinha a ancestralidade deles, que eles sentiam a ancestralidade de cada existência que foi decorrida de cada um daqueles que existiu em sua pai e sua mãe, né? Então, quando se diz feiticeiros e grandes macacos muito semelhantes aos homens, a gente já sabe o que é, né? Os vermelhos e os negros. Esse Porto do Brasil, esse Belém desconhecida, é o país de Cariã, nome tão nosso unidos ao maravilhoso Éden, onde o ouro existe em abundância. África, que é Etiópia e Pindorama, né? Que poderia ser, senão regiões do continente sul-americano na terra da Santa Cruz. Parece-nos, portanto, que foi Cristóvão Colombo quem, destinado por Deus a desbravar o caminho da terra destinada aos descendentes de Israel, descobriu não apenas a América Central, a Venezuela e a Colômbia, mas também o Brasil. Diz mais Colombo em sua correspondência com seu grande protetores, os reis da Espanha, aqueles que pensam que os países situados nas regiões das colônias de Hércules tocam nas terras da Índia e que só existe um mar, não estão em erro, talvez, tão como provas, disse, entre outras, e encontrando-se elefantes nessas duas regiões distantes, se os mesmos animais são encontrados, é que
Esses países se acham ou estiveram ligados entre si. São encontrados é que esses países se acham ou estiveram ligados entre si. Então, pessoal, até aqui deu para vocês entender algo que já deixa bem claro que o Éden aqui, tá? Que é o Brasil e a África, hoje chamado como Brasil e África, antes chamado como Pindorama e Etiópia, né? E sabemos que tinha os animais, aqui deixa bem claro, né? Como que pode ter elefantes nessas duas regiões distantes, se os mesmos animais são encontrados e que esses países